Mais um corte do Inteligência Limitada. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. O próprio Jesus, menino, quando ficou esquecido em Jerusalém pelos pais, reza a fofoca espiritual que ele ficou 3 dias lá, escutando os doutores da lei. E isso aí está no Evangelho. O que é que não está no Evangelho? É que quando ele estava lá escutando um dos doutores da lei, lendo o livro da sabedoria de Salomão, fala em Rockman. Sim, a sabedoria. Aí pergunta, que é a Sofia, disse, né? Quem é Rockman? Aí o nosso amigo doutor da lei teria dito, é uma espécie de diretor executivo de Deus, que faz as obras junto com Deus, em nome de Deus, blá, 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 blá. Direito dele. Que seja. Mas assim, Daniel, respeito, é uma visão bonita. Sim. Claro, nós humanos precisamos organizar os pensamentos, de novo, para estruturar aquilo que a gente acredita e pensa ser o melhor para a gente. E isso aí não há discussão. Sim. Mas assim, sob a perspectiva de uma filosofia mais adulta, profunda e desagradável, você delega autoridade. Isso aí você pode delegar, mas a responsabilidade você não delega nem a pau. Se cair o prédio... A responsabilidade tá? Então, assim, em termos de nós definirmos um conceito de um Deus, ou de um Criador, ou do maioral na história, tá? Nós vivemos diante de uma obra que, se você observa a natureza como ela é, independente de narrativa bíblica, só olhar para a natureza, todas as espécies nascem. Primeiro, tudo que é vivo já nasce com o germe da sua própria morte. Todas as espécies animais nascem para comer umas às outras, inclusive algumas vegetais. Né? Schopenhauer, ele define algo como sendo um diagnóstico que ele fez observando a vida, e ele diz que a dor da presa é sempre muito superior ao prazer do predador, como se uma resultante do hábito do cotidiano, já que todo mundo mata todo mundo, mas assim, quem morre dói mais do que quem mata em termos aquela ideia, pimenta no olho dos outros não dói. Pois é. Então, assim, essa definição que Agostinho de Hipona deu no século IV, quando a turma dizia, Agostinho, afinal de contas, Deus é perfeito? Deus tem que ser perfeito. Onisciente, onipresente, maravilhoso, cheiroso, blá, 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 charmoso. Agostinho, mas a vida é cheia de defeitos, então se conhece o fruto pela árvore, e ele diz, não, a vida não é cheia de defeitos, não, a vida é maravilhosa, e quem a partir de hoje disser que não é, vai para o inferno. Então, assim, a teologia católica meio que impôs você fazer vista grossa ao fato de que um ser amoroso, perfeito, não criaria uma vida onde a natureza já nasce doente. E indo para a ciência, a vida surgiu aqui na Terra, nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos, há cerca de 3,8 bilhões de anos a primeira molécula viva surgiu aqui, ainda que ninguém saiba de onde veio, mas tem as 3 teorias científicas, panspermia balística, dirigida, geração automática, espontânea. Os cientistas não sabem explicar o como, mas todos concordam que essa molécula-mãe apareceu há 3,8 bilhões de anos. Ela é a molécula-mãe de tudo que hoje existe na Terra. Qual o detalhe? Os primeiros fósseis dessa molécula-mãe, todos eles têm câncer. Assim se encontrou. O que implica dizer ou constatar que a vida que surgiu aqui na Terra já veio bichada, doente, o que só ratifica a visão de Schopenhauer e de outros. Então, assim, diante desse quadro, eu tenho muita dificuldade em construir uma teologia, em construir uma reflexão que poupe, seja lá quem for, o dono o Daniel da história. Ou o calculista, o engenheiro Seja lá o que for, porque a obra ela é problemática nessa perspectiva. Factualmente, ela é problemática. E assim, Rogério, eu tenho um defeito... Bem, eu tenho 337 defeitos que eu contei. Os que eu não contei ainda, estou tentando descobrir. Um deles é porque muito cedo na vida, eu fazendo pergunta aos irmãos maristas, que me deram uma formação espetacular, excelente, até hoje eu guardo no meu coração, e também aos meus avós e minha mãe que me formaram. Meu pai morreu muito cedo, eu tinha 3 anos de idade, não pude conhecê-lo. Vim conhecer depois que alguém apertou um botão e essa coisa chamada mediunidade. Hoje eu pareço o bisavô dele, porque ele morreu, ele tinha 27 anos e eu tenho 66, um cara de 110.
Então, assim, nessa perspectiva de fazer algumas perguntas e não ver respostas, né? Quando surgiu o conceito de transtorno cognitivo, que é algo que a gente não pode discutir, porque Infelizmente existe. Academicamente está bem posto o conceito, de que é quando você cria uma narrativa para lhe satisfazer, ainda que você não possa comprovar você mesmo que aquilo é real, mas você toma como verdade para lhe satisfazer. É o famoso me engana que eu gosto. Lei para inglês ver. Então, assim, para mim, Sim. a crença em Deus de qualquer forma, né, ela passa por uma pergunta: eu posso provar a mim mesmo que Deus existe? A resposta que eu dou é não. Então, como vocês muito bem explicam, isso é uma questão de fé. Perfeito, tem que ser respeitado. Tá? E eu respeito. E tenho Deus no meu coração. Tá? Agora, o Deus bíblico, Sim. que é esse Deus mitológico, na hora em que a gente sai daí e percebe que o Javé é o mesmo Brahma que na mitologia ariana hindu disputa com o Vishnu e Shiva, quem dos três, antes desse universo surgir, lá fora foi quem de fato criou esse universo. E agora que os três estão aqui dentro, quem dos três manda? Então, assim, as mitologias anteriores à mitologia judaica retratam um quadro de onde aquele ser sai e diz que é superior a todos os outros deuses, e ele monta a história hebreia, judaica, que é hoje a que nos formou aqui no Ocidente, e então surge a questão do único Deus, né? Então, assim, ainda que o que você colocou tenha toda uma racionalidade muito bem estruturada, mas ainda assim eu penso que não justifica, porque você pode delegar autoridade, responsabilidade não. E se a coisa existe desse jeito, e ele é o criador, o Daniel, o dono do terreno, tá certo? A responsabilidade é do Daniel, se ele contratou um arquiteto. Não, se eu contratei o calculista e ele calculou errado o prédio, que a culpa é dele, não é minha, né? Aí é que tá o problema. Eu contratei mal, né? Eu tinha que ter contratado um cara se melhor. Aí se for um juiz chato, vai dizer o dono do terreno na origem. Mas acho que quem responde na lei dos homens seria, teoricamente, ele. Né? Aí fica, tá arriscado sobrar para mim também. Poxa, fica funcionário morreu, e agora? Fica isso em aberto. Então, assim, trazendo para nós dois, a forma como eu leio, levando agora para a Bíblia, eu digo, o responsável é Javé. Entendi. A forma como você lê, somos nós. Por que eu também não concordo com isso? Porque a teologia religiosa, ela terminou fazendo vista grossa ao fato de que a vida tem imperfeições. Não, com certeza. Aí você diz, não, há um Deus perfeito que cria algo perfeito e o que não presta são os humanos, que é isso que a teologia católica afirma. Os humanos são a doença da vida. Por quê? Porque Deus é perfeito e a vida é perfeita. Nós, humanos, é que ferramos com tudo, com o pecado original. Então, assim, eu não sigo muito essa doutrina. Eu sei, mas eu não posso aplaudir isso aqui, tomar isso de barato como... Né? Então, assim, mas é o comentário mas que eu podia existe, fazer. eu creio, pelo que eu estudei da sua visão, existe uma ideia de que a verdade foi escondida, né? Sim. A verdade foi transformada. Quem diz que não é. E quem diz que não é, pela sua humildade, às vezes é, né? Pode ser. Né? Isso você concorda, né? Que a verdade foi escondida, tem seres se colocando em posições que não são. E eu acho que até Kardec falava sobre isso no que é o Espiritismo. Ele falava, quando uma entidade aparece ali numa sessão espírita, você tem que tomar cuidado, porque às vezes ele apresenta uma entidade que não é a real dele, ele mente, né? Diz um nome bonito, glamouroso. Então... O que é que Kardec diz com muita prudência? Uma mensagem não vale pelo nome que a subscreve, mas pelo seu conteúdo. Sim. Esse foi o corte. Quer ver o conteúdo na íntegra? Todos os links na descrição. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, deixar o like e compartilhar.